Bom dia. Como eu falei com umas pessoas durante o EBD, good morning. Minha língua nativa. Bom para falar de língua nativa de vez em quando, né? Quando tem oportunidade. Mas é bom para estar com os irmãos aqui na igreja. Eu quero agradecer ao pastor Paulo e sua esposa pela sua hospitalidade, que nós recebemos ontem e cuidamos bem de nós, jantamos bem, teve um bom tempo de comunhão juntos. É um prazer conhecer ele um pouco melhor. Nós passamos em vários eventos, lugares, conferências, mas não sentamos conversar muito. Só teve essa oportunidade ontem para conversar mais um pouquinho. Foi um prazer estar com ele e sua esposa e com os irmãos. Alguns de vocês já teve a oportunidade para cumprimentar e vocês são muito gentis. Eu senti em casa, eu e minha esposa. É muito bom para estar com outros irmãos em Cristo, para ver o que Deus está fazendo aqui em Volta Redonda. Eu já passei Volta Redonda várias vezes, indo para Rio de Janeiro. Então, a minha esposa é de Niterói, nós pastoreamos uma igreja lá por uns 7 anos. Então, ela tem família lá, então nós passamos já pelas placas de Volta Redonda, mas nunca entrei. Então, essa é a primeira vez que eu estou conhecendo um pouquinho desse Volta Redonda, essa cidade, e especialmente os irmãos. Mas um prazer estar com vocês. Saudações do pastor Denis Ferreira. Ele é o pastor brasileiro aqui lá na Igreja Batista Dom Pedro, onde estamos servindo. Eu servi mais como pastor auxiliar, pastor missionário. Essa minha chamada é mais missionário do que pastor. Então, mas eu posso fazer as coisas do pastor, mas eu estou mais direcionado para ser missionário. Essa foi a chamada de Deus para mim há muitos anos atrás, quando eu estava no seminário. Um pouco de mim, eu converti com 17 anos de idade. Vou falar mais um pouco disso no sermão mais tarde. Mas Deus me mandou me permitiu para estudar na universidade. E depois, quando eu estava estudando lá, foi no momento que Deus abriu meu coração para o ministério. E depois eu dediquei minha vida para servir aos Deus de uma forma integral. Eu fui para o seminário para estudar. Foi no seminário que Deus me chamou para ser missionário. Me abriu meu coração, quebrou meu coração sobre missões, sobre os países do mundo onde eles não têm Bíblias, não ouviram as palavras da Bíblia, não ouviram sobre Jesus Cristo, não tem literatura na sua língua, literatura sobre Jesus. Então Deus quebrou meu coração e eu dediquei minha vida para servir ao Senhor. E depois, como o pastor falei, primeiro fui à Albânia, servi na Albânia por 5 anos, fui lá ainda solteiro, mas depois, 6 meses na Albânia, eu veio para o Brasil para casar com minha esposa. Casamos na primeira igreja batista de Niterói, pastor Fenini, vocês talvez já ouviram o nome dele, foi o pastor que fez a nossa cerimônia. Então nós casamos. Depois do nosso casamento, 2 semanas depois eu levei ela comigo para a Albânia. E passamos 5 anos na Albânia antes de nós chegamos no Brasil. Chegamos no Brasil no ano de 2000, servindo lá em Niterói, plantamos uma igreja. E 7 anos, depois de 7 anos, foram convidados para o Ministério Fiel para mudar para São José dos Campos e cuidar do projeto MAP Ministério Date Pastor. Então nós fizemos isso por 12 anos. E depois de 12 anos, trabalhamos com outra missão por uns 3 anos e depois começou o Ministério PSP, que nós falamos durante o EBD. Então é uma breve história de como eu estou aqui, onde eu estou hoje. Tudo é pela graça de Deus. E hoje nós falamos um pouquinho sobre a Grande Comissão. A Grande Comissão. E o título da minha mensagem, Vivendo a Grande Comissão. E eu quero você pensar hoje, se você é um cristão, um Cristo em Jesus, um membro dessa igreja, ou um membro de outra igreja, visitando, estão nos ouvindo, eu queria você pensar sobre sua vida, onde você está nesse assunto da Grande Comissão. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero ler o texto que vamos falar um pouquinho sobre. Hoje tem 2 textos
Eu vou ler o texto principal do livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, e versículos 4 a 8. Estou usando a versão da Bíblia, a Revista Atualizada. Essa é a versão que nós usamos na igreja lá em São José dos Campos. Então, estou lendo o texto aqui desta versão, Revista Atualizada. Atos, capítulo 1, versículos 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondendo-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento estamos diante de Ti. Nesse dia nós queremos ouvir da Tua voz, através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Pedimos, Senhor, Sua ajuda do Espírito Santo, para nos guiar, para nos direcionar a mensagem do Senhor nesse dia. Usa Teu servo, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta, para começar, pensar. Estamos vivendo a grande comissão? Pessoalmente, individualmente, ou como um grupo, estamos vivendo a grande comissão? A grande comissão fez parte da nossa vida como filhos de Deus e também fez parte da nossa igreja. Neste manhã, se Deus permitir, vamos considerar e responder a 3 perguntas. As três perguntas em relação a este assunto, a grande comissão. Eu quero avisar aos irmãos também, eu escrevo meus sermões. Então eu vou estar lendo a maior parte do meu sermão, que eu preparei, mas falando também em alguns pontos, vamos parar e destacar algumas coisas importantes. Mas só para vocês, eu não sou brasileiro, vocês sabem, sou americano, mas eu quero pronunciar e usar as palavras certas. Eu não tenho acostumei para mim escrever as sermões. Depois minha esposa fez a correção do meu português e faz a revisão, e depois eu leio 2, 3 vezes para gravar melhor e depois passar para os irmãos. Só pedir a sua paciência também. Vamos estar lendo alguns textos bíblicos. Minha pronunciação, de vez eu tenho poucas dificuldades, vocês perceberam isso no tempo de EBD, hoje de manhã, mas a coisa mais importante é que nós ouvimos de Deus, que ouvimos a voz dEle através da Tua palavra, através da Sua mensagem, e colocar em prática o que nós ouvimos. Só vamos pensar sobre 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a grande comissão? O que é a grande comissão? Segundo, como podemos realizar a grande comissão? E terceiro, como nós podemos participar na grande comissão? O que é a grande comissão?
como podemos realizar a grande comissão e como podemos participar na grande comissão. Primeiro, a grande comissão. O que é a grande comissão? Eu peguei um texto lá da internet, não sei se vocês já conhecem o site, tem um site que é muito bom, chamado Got Questions, em inglês. Got Questions, tem perguntas. Gotquestions.com usa muitas vezes só para me dar uma definição melhor sobre uma coisa. Então eu peguei o site Got Questions sobre a pergunta, o que é a grande comissão? Aqui temos uma definição básica disso. A grande comissão é a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulos em todo o mundo. Jesus deu essa ordem aos apóstolos após a sua ressurreição. A grande comissão, uma ordem para todos os crentes. A passagem conhecida como a grande comissão é Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos dar uma olhada nesse texto em breve também. E depois que ressuscitou, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e os enviou para pregar o evangelho a todo o mundo, fazendo mais discípulos até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, uma forma mais breve, mais direto. Então, como o texto de Mateus 28, um texto principal sobre a grande comissão, vamos dar uma olhada primeiro nisso, antes de nós chegarmos em Atos capítulo 1. Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão foi uma ordem ou mandamento que Jesus falou para os 11 apóstolos, seus discípulos, os que acompanharam fielmente o Senhor durante seus 3 anos de ministério público. Então, o que foi incluído na grande comissão de Jesus aqui em Mateus 28? O que foi incluído aqui nesses versículos que nós lemos, principalmente versículos 19 e 20? Vamos dar uma olhada mais perto aqui desses versos. Versículo 19, e foi incluído primeiro ir para o mundo, ir ao mundo, ou como ele disse, ide, vá para todas as nações. Naquele tempo foi controlado pelo Império Romano, e a cidade de Romano, o lugar de Romano foi o principal lugar da civilização daquele tempo. Então Jesus, o entendimento dos discípulos é para eles ir e pregar para todas as nações, incluindo as nações que fizeram parte do Império Romano. Segundo ponto aqui, no versículo 19 também, e fazer discípulos. Fazer discípulos significa também para nós pregar, ensinar o Evangelho para todas as nações. Ninguém pode ser um discípulo de Jesus Cristo para não converter a Cristo. Então nós temos que pregar, apresentar o Evangelho, e eles converteram a Cristo para tornar-se discípulos. Então fazer discípulos, pregar, ensinar o Evangelho para as nações, que literalmente significa todas as etnias do mundo. Terceira coisa que nós vemos aqui, no versículo 19, e batizar.
Ir ao mundo, fazer discípulos, batizando os novos convertidos pela irmãoção nas águas. Hein? Somos batistas. Hein? A palavra batizar vem do grego que significa irmãoção. Então, sobre batizando os novos convertidos em Cristo Jesus. O batismo, mais uma vez, não é uma ação, uma coisa que nos salva. Nossa salvação não vem do batismo. O batismo é um símbolo público da nossa confissão a Jesus Cristo, confessando que Ele é nosso Senhor e Salvador. Estamos acreditando em Sua morte para nossos pecados e a Sua ação dentro dos mortos para nos salvar. Então, é um símbolo público. Então, ir ao mundo, fazer discípulos, batizar, e outras 4 coisas, em versículo 20, é ensinar. Ensinando aos novos convertidos a guardar todas as coisas que Jesus ensinou e ordenou. Então, uma grande comissão envolvendo essas coisas. Indo ao mundo, a todas as nações, fazendo discípulos, ensinando-os o Evangelho, batizando-os nas águas e ensinando os novos convertidos, os novos discípulos, todas as coisas que Jesus ensinou e ordenou. Então, nós temos 5 coisas aqui que eu notei: ir, pregar, fazer, batizar, ensinar. Isso é uma grande tarefa para um pequeno grupo de homens. Alcançar o mundo, todas as nações, com o Evangelho de Cristo. Uma grande tarefa para um grupo pequeno. Mas as palavras da grande comissão de Mateus 28 não foram as últimas que os discípulos ouviram de Jesus. Jesus deixou algumas outras instruções que eram literalmente suas palavras finais antes da sua ascensão para os céus. E esses são as instruções que nós já lemos em Atos capítulo 1. E agora vamos dar uma olhada nelas, especificamente no versículo 8. So, Atos capítulo 1, versículo 8, vamos voltar ao nosso texto que nós lemos no começo e vamos dar nossa atenção em versículo 8. E vamos considerar a segunda pergunta sobre a grande comissão e como podemos realizar a grande comissão. Mais uma vez, versículo 8 de Atos 1. Mas recebereis, vocês, podemos dizer, mas vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus prometeu aos seus discípulos, seus apóstolos, que Ele não iria deixá-los sozinhos, mas enviaria um auxiliador, o Consolador, para estar com eles e dentro deles. Vamos considerar alguns textos do livro de João. Jesus falando sobre isso, avisando eles, alertando eles sobre o que vai acontecer quando Ele vai para o céu. Capítulo 14 de João 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê
nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Consolador, aquele que dá conforto e paz, encorajamento aos nossos corações. Espírito da verdade. Por isso, a promessa do Pai, a promessa de Jesus Cristo, que Jesus prometeu para os seus discípulos, que é Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai estar em vós e vai habitar convosco. João capítulo 14, versículo 26. Jesus mais uma vez falando sobre o Consolador. Versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse vos ensinará todas as coisas. Eu chamo o Espírito Santo nosso grande professor. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia, nós devemos primeiro pedir Ele para nos ajudar, para entender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E depois, se precisarmos de uma ajuda, vai para os comentários e perguntar a outra pessoa. Mas o Espírito Santo é nosso grande professor. Não tem um professor melhor que Ele. Tem muitos professores bons lá no Martin Bucer. Tem muitos em outros seminários também. Mas não tem o melhor do que o grande professor Espírito Santo. Ensinará a verdade. E também chamado o Espírito da verdade. Agora em capítulo 16 de João. Capítulo 16, versículo 13. A primeira parte do versículo 13 nós vemos: e quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Mais uma vez, o propósito e trabalho do Espírito Santo é para nos guiar na direção da verdade. É bom que nós não confiamos em tudo o que nós ouvimos dos homens. Tem muitas opiniões. Eu posso ler 5 comentários sobre o mesmo versículo e receber 5 opiniões diferentes. Mas o Espírito Santo sempre vai nos direcionar, guiar na direção à verdade em relação à palavra de Deus. Também no versículo 14 de João 16, outra coisa que o Espírito Santo faz, Jesus fala que Ele me glorificará. O propósito do Espírito Santo não é glorificar o homem, não glorificar outras coisas, mas por glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito dele, através das nossas vidas, usa nós como instrumentos de Deus para glorificar Jesus Cristo. Se nós não estamos glorificando Jesus Cristo, fazendo isso com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos falhando. Estamos errando. O propósito do Espírito Santo é nos guiará em toda a verdade e glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nas últimas instruções aos discípulos, em Atos capítulo 1, Ele prometeu mandar o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para auxiliá-los com poder na grande tarefa da grande comissão. Não era para eles tentar fazer isso todos sozinhos. Para ir, pregar, fazer discípulos de todas as nações, batizá-los, ensiná-los. É para eles fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Realmente é impossível para nós fazer as obras de Deus sem a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas.
A única maneira que os 11 homens aqui, foi antes de entrada de Matias, em Atos capítulo 2, quando ele entrou como o primeiro 10º discípulo no lugar de Judas, Jesus fala com os 11, a única maneira os 11 homens, os 11 discípulos poderiam alcançar o mundo com as boas novas do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações e pelo poder de Deus. E o poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo, foi prometido por Jesus para os seus discípulos. Mais uma vez, Jesus disse: Ele esteja para sempre convosco, Ele habita convosco e estará em vós. Esse vos ensinará todas as coisas e Ele vos guiará a toda a verdade. E no fim, Ele me glorificará. O Espírito Santo e seu poder foi prometido e enviado para a realização da grande comissão. E eu prometo, e o mesmo Espírito que ajudou no início da grande comissão, continua agindo para os verdadeiros discípulos de Jesus em 2025. A mesma ajuda que eles precisavam e receberam no início da igreja, no Atos, a mesma ajuda e poder que nós precisamos hoje em 2025. A chave para viver a vida cristã e realizar a grande comissão é a presença e poder do Espírito Santo. Por razão, Jesus mandou os discípulos esperar para a chegada da promessa do Pai, que Ele sabia que eles vão precisar um poder sobrenatural, o poder de Deus para realizar a grande comissão. E a terceira pergunta. A terceira pergunta é: como nós podemos participar na grande comissão? Como nós podemos participar na grande comissão? Atos 8, mais uma vez, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até as confins da terra. Testemunha e alguém que viu ou ouviu alguma pessoa ou alguma coisa pessoalmente, de primeira mão. Alguém que viu ou ouviu alguma pessoa, alguma coisa, pessoalmente ou de primeira mão. Os discípulos foram enviados por Jesus para serem testemunhas dele. Testemunhas dele da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Isto é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro é sobre a vida de Jesus Cristo, o que Ele ensinou, a vida perfeita que Ele viveu sem pecar, a morte dele na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, derramando o seu sangue em favor de nós, e o terceiro dia ressuscitando dentre dos mortos. Esse é o Evangelho verdadeiro. Em poucas igrejas estão pregando isso, estão pregando muita coisa, mas poucos hoje estão ainda pregando o verdadeiro Evangelho que Jesus ensinou para os seus discípulos e deixou para nós. Isso é o Evangelho. Jesus disse em João capítulo 15, versículos 26 e 27,
Ele disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vocês vão testemunhar de mim, disse Jesus Cristo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 24, não precisa abrir lá, vou ler um pouco do versículo 48. Lucas 24, 48, Jesus disse aos discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. Qual coisas? Sobre a vida, a morte e a assunção dele dentre os mortos. O Evangelho. Vocês serão testemunhos dessas coisas. Irmãos, os discípulos, os primeiros discípulos, não estão aqui mais. E alguns obedeceram ao Evangelho. Nós vamos falar um pouco sobre onde eles começaram, mas eles chegaram aqui no Brasil um dia. Alguns obedeceram, fizeram discípulos, e os outros discípulos fizeram outros discípulos. Eles foram e pregaram o Evangelho em outros lugares e outros países. Pessoas foram convertidas a Jesus Cristo, os eleitos de Deus, e eles foram por outros lugares. E um dia, onde ele chegou aqui no Brasil, levando o Evangelho, testemunhando sobre Jesus Cristo. E nós que estamos convertidos a Cristo, hoje estamos sentados aqui em Cristo Jesus por causa deles. E eles, muitos deles já foram levados para o céu. Então, quem vai levar agora o Evangelho de Cristo? Quem vai cumprir a grande comissão? É nós. É nossa oportunidade, nossa responsabilidade, é nossa tarefa. Para ser envolvido na grande comissão como testemunhas do que Jesus Cristo fez. E hoje ainda está fazendo. Salvando as pessoas. Pela tua graça. Vocês são testemunhas destas coisas. No livro de Atos, nós vemos a história da grande comissão sendo realizado nas vidas dos apóstolos e outros discípulos, testemunhando das boas novas de Cristo no poder do Espírito Santo. Nós lemos sobre isso em alguns textos aqui, em Atos 4, versículo 33. Atos 4, versículo 33. Nós lemos com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. No capítulo 5, versículo 32, 5:32 de Atos. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 39. Atos 10, 39. E nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós somos testemunhas. Conclusão. E nós? Você? Se você está aqui hoje, salvo pela graça de Deus, é porque alguém, um discípulo de Jesus, um testemunho de Cristo, obedeceu à grande comissão e pregou e compartilhou
o Evangelho com você. Aos 16 anos de idade, eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo. Fui alcançado desse Evangelho sendo pregado numa igreja pequena no interior dos Estados Unidos. Eu fui lá para visitar a igreja como uma menina que eu gostei. Naquele tempo eu não estava frequentando nenhuma igreja. Mas essa menina estava frequentando essa igreja. Ela, sua família me convidou, então ele foi. Pequena igreja no interior lá dos Estados Unidos. Mas através da obra do Espírito Santo, Deus abriu meu coração para me entender minha situação como um pobre e grande pecador, sem Deus, sem esperança na minha vida. Eu senti isso pela primeira vez. Eu frequentei uma igreja quando eu era mais pequeno, numa igreja, ouvia as coisas sobre Jesus, que Ele vai voltar, e outras coisas, mas eu nunca fui confrontado com o Evangelho e meus pecados. E aos 16 anos eu comecei a ouvir a pregação da palavra de Deus, um homem de Deus pregando o Evangelho de Cristo, pregando sobre o pecado, e Deus começou a me convencer que eu sou um pecador sem Ele e sem esperança. E a única esperança que eu tive era no seu Filho Jesus Cristo. E alguns meses depois, aos 17 anos de idade, eu fui salvo pela graça de Deus. E eu estou aqui hoje porque Deus fez uma transformação na minha vida muitos anos atrás, através de alguém que estava obedecendo a grande comissão e pregando Jesus Cristo para mim e para outras pessoas. E Deus, através desse pregador, através da mensagem, através da tua palavra, através da obra do Espírito Santo, me alcançou, me salvou, me transformou e começou suas obras na minha vida. Ainda Ele está operando em mim. Tem coisas ainda que precisa melhorar pela tua graça e pela tua palavra. Obedecendo a grande comissão. O que é isso? Como eu coloquei, eu escrevi aqui, eu vou ler então. Mas como este gringo americano chegou aqui no Brasil? Como esse gringo americano chegou aqui no Brasil? Obedecendo a grande comissão. Deus me chamou para obedecer e ser um testemunho dele. Não como pastor, não como missionário, mas como um cristão. Na minha vida. E eu estou aqui no Brasil obedecendo ainda a grande comissão que Deus mostrou para mim anos atrás na minha vida, através da tua palavra, através do Mateus 28, através do Atos capítulo 1. Jesus mandou os discípulos para começar proclamando o Evangelho onde? Onde os discípulos começaram? Eles foram para a Ásia? Eles foram para a Europa? Onde eles começaram? Em versículo 8 nós vemos o quê? Sereis meus testemunhos tanto em Jerusalém. Então eles começaram em Jerusalém. Eles começaram em casa. Onde eles estavam. Onde eles estavam morando. Onde eles tiveram suas famílias. Eles começaram em Jerusalém, onde estavam. E quando Deus me salvou, me transformou pela tua graça, está morando lá no interior, numa igreja pequena, eu comecei a ser testemunho de Cristo. Eu comecei a falar com minha família. Tem 3 irmãos. Nenhum deles são convertidos a Cristo até hoje. Comecei para falar com meus pais. Comecei a falar com
Meus amigos na escola, muitas vezes pensaram que eu fui louco. Que isso? Outro dia você estava aqui falando palavrão, não fazendo coisas loucas, está vindo uma vida muito contra Deus. Mas hoje está falando sobre Deus, está chamando nós a essa nova vida que você tem em Cristo Jesus. Mas sim, eu estava começando falando com meus amigos na escola. Depois eu comecei a falar com as pessoas na universidade, onde eu comecei a frequentar uma universidade, não muito longe da minha casa, onde eu comecei a fazer discipulado, cresci muito na palavra de Deus, no conhecimento do que eu estou pregando para vocês hoje sobre a grande comissão. Comecei a memorizar versículos, comecei para colocar a palavra em prática na minha vida. Eu comecei para alcançar as pessoas do dormitório onde eu estava. Até eu teve um grupo pequeno de irmãos em Cristo e outros irmãos universitários, e vamos alcançar o dormitório de 8 andares, cheio de outros estudantes. E nós tentamos para alcançar eles como evangelho, indo porta a porta, falando com eles. Eu fui na rua, lugar onde teve muitos jovens que ficaram sentados nos seus carros durante uma avenida principal, sentado aí. Eu levei uma ou duas outras pessoas comigo, vamos lá evangelizar. Tem muitos que estavam querendo ouvir, mas eles ouviram. E não sabemos o que Deus vai fazer como semente plantada. Nós temos a responsabilidade de plantar semente verdadeira do Evangelho de Cristo e deixar Deus tirar o fruto depois. Eu fiz um compromisso naquele tempo para evangelizar com uma pessoa por semana, pelo menos uma pessoa. Uma noite eu estava voltando para minha casa, eu servindo como pastor de jovens numa igreja, e eu estava voltando para casa à noite e eu lembrei, hoje é sábado, à noite, e não falei com ninguém sobre o Evangelho essa semana, o que vou fazer? Na escuridão, eu passei lá, teve um grupo de jovens sentado num banco lá afora, não conheci nenhum deles. Eu falei, última chance. Eu parei o carro, voltei, abri a porta e eles começaram a olhar para mim. O que ele está fazendo aqui? Eu falei, eu posso falar com vocês sobre a melhor coisa que aconteceu na minha vida com vocês. Eles um pouco chocados, mas ok, pode falar. E por alguns minutos eu falei com eles, eu testemunhei para eles sobre Jesus Cristo, o que Jesus Cristo tem feito na minha vida. Também teve a oportunidade para testemunhar para Jesus Cristo na Disney. No Disney? Pastor Kevin, que legal, né? Que bom, né? Eu trabalhei no Disney quando eu estava na universidade, durante minhas férias de verão e de Natal. Meus pais estavam morando lá perto de Disney, lá na Flórida. Então, durante o meu intervalo da universidade, eu fui lá e eu trabalhei durante meus férias. Rapaz, um campo de missionário lá. Muitas pessoas, Disney, Mickey Mouse, Donald Duck. Mas atrás das costumes, sem pessoas perdidas. Pessoas sem Deus, sem esperança. E Deus me colocou lá para começar a testemunhar sobre Jesus Cristo. E eu vi alguns que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Teve alguns irmãos em Cristo que eu encorajei para ter devocionais e crescer na sua vida cristã. E hoje, mais 30 anos, depois mais de 30 anos no campo missionário, 25 anos no Brasil, e eu estou testemunhando das boas novas de Jesus Cristo, vivendo a grande comissão. Mas é não só para mim, é para nós. E eu sei que alguns de vocês já está caminhando assim, está querendo fazer mais. Eu me lembro quando Deus
operar no meu coração, eu tive um grande desejo para compartilhar Jesus com outras pessoas. Deus me chamou para missões, eu tive um grande desejo no meu coração para ir para outros países, para servir ao Senhor e evangelizar outras pessoas. E vamos terminar com uma aplicação. Então, pastor, falando comigo, pastor, como eu posso viver a grande comissão? É boa pergunta. Pastor, como eu posso viver a grande comissão? 3 passos. Simples, rápido, não vou demorar muito não. 3 passos. Primeiro é conversão. Tem que conhecer Jesus Cristo. Tudo começa com Jesus, reconhecendo e confessando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Tem pessoas, tem missionários, que as pessoas iram para o campo sem a convicção que eles estão convertidos a Cristo. É difícil convencer alguém para ouvir o Evangelho de Cristo, para falar sobre salvação, que você está em dúvida sobre a sua própria salvação. Tudo começa com Jesus, com uma conversão firme. A segunda coisa é obediência. Conversão, obediência. Obediência vivendo uma vida de obediência a Deus. Uma vida de oração. Uma vida da palavra. E um compromisso com a igreja. Minha palavra para outras pessoas é muito fraco, que minha prática não está igual às minhas palavras. Nós temos que viver uma vida de obediência a Deus. Orando, lendo, meditando na tua palavra e tendo um compromisso com a igreja do Senhor. E a terceira coisa, na última, é disponibilidade. Essa palavra é difícil, hein? Disponibilidade. Disponibilidade. Estando disponível para servir a Deus e compartilhar Jesus com as outras pessoas onde você está. Não precisa ir muito longe. Não precisa ir para a Albânia. Não precisa ir para a África para alcançar as pessoas que estão precisando de ouvir de Jesus. Eles estão em nossa casa, estão nas nossas ruas, estão nas escolas, estão no nosso trabalho, estão nos ônibus que nós passamos, estão nas ruas. Nós temos que ser disponível para ser utilizado por Deus, servir a Deus, compartilhando Jesus Cristo com as outras pessoas. Diariamente, oferecendo o seu corpo, sua vida, como sacrifício vivo a Deus. Já fez isso? Já orou as palavras de Romanos 12, versículo 1? Oferecendo sua vida, seu corpo, como sacrifício vivo a Deus. Esse é o que Deus quer para todos nós. Porque nossa vida, nosso corpo, pertence a quem? A Ele. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos transformou, e tudo que temos, pequeno ou grande, pertence a Deus. Oferecendo sua vida como sacrifício vivo a Deus. E última, orando a oração de profeta Isaías. O que ele orou? Em Isaías capítulo 6, versículo 8. O que ele disse a Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Minha vida, meu corpo, meu trabalho, meus talentos, minhas habilidades, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eis-me aqui. Começa assim. Eu não sou um grande, como falar, falador.
pregador, pessoa de falar bem. Esse não fez parte do meu DNA. Eu não falo muito bem na frente das outras pessoas. Minha natureza é ficar aqui atrás desse púlpito, escondido, deixando outra pessoa para falar. E eu tentei fazer isso quando Deus está me chamando para o ministério. Eu falei, peraí, Deus, você está errando aqui. Eu não gosto de falar na frente dos outros, estou muito tímido. Eu prefiro ficar calado, escondido, deixa outra pessoa falar. Então, eu conheço muitas pessoas que falam bem, chama eles. Mas Deus fala no meu coração, eu não estou interessado no que você pode fazer. Eu estou interessado em o que eu posso fazer através de você. Eu posso usar suas habilidades e suas falhas. Eu só quero sua vida, apresentado como sacrifício vivo a mim. E você falando todos os dias, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse que Deus quer para nós. Se nós ficamos aqui em volta redonda toda a resto da sua vida, seja um testemunho para Cristo. Enquanto, se Deus tem um plano maior que isso, um dia você vai saber que você não vai conseguir dormir até você responder a voz de Deus, se Ele está falando com você. Mas se você fica aqui ou você vai para longe, é a mesma coisa para todos nós. Eis-me aqui, usa-me, sonda-me para a tua glória. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti estamos nesse momento. O Senhor conhece, Senhor, nossos corações. E o Senhor fala conosco nesse dia, através da Tua Palavra e através do Teu Espírito. Ajuda cada um de nós, Senhor, para responder à Tua voz. Talvez o Senhor está falando com alguém que está aqui e nunca converteu a Cristo. Não conhece Jesus Cristo pessoalmente como seu Senhor e Salvador. Mas hoje o Senhor está abrindo o seu coração através da obra do Espírito Santo, através da Tua Palavra, para eles serem tocados por Ti na direção de salvação em Cristo Jesus. Tem outro Senhor que o Senhor falar sobre sua vida, que talvez eles não estão vivendo em obediência ao Senhor. Está deixando outras coisas tomar o lugar do Senhor nas suas vidas. Estão brincando com Deus, estão brincando com a igreja. Não estão tomando sério os Teus mandamentos e Tua Palavra e seu relacionamento com Jesus Cristo. Senhor, ajuda essa pessoa para responder a Ti, Senhor, a Sua voz. E outros que estão precisando obedecer ao Senhor diariamente. Obedecer a Sua chamada, obedecer a viver mais perto de Ti, obedecer para ser mais envolvido na igreja, obedecer ao Senhor, tendo uma vida devocional dia a dia. Que cada um, Senhor, responde a Ti, responde a voz do Espírito Santo, responde a Tua Palavra, de acordo com Tua vontade e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.